Estamos dando seguimento ao nosso ciclo de palestras com Alfredo Narras sobre os livros A Árvore da Vida, Introdução à Revelação Cósmica, volumes 1 e 2. Nesta obra, o autor reuniu e estruturou de forma paradidática conhecimentos de teologia e o processo da criação deste universo, constantes dos evangelhos apócrifos, associados aos da revelação cósmica, trazidos por Jean-Val Elan, de acordo com os mais avançados conhecimentos científicos de cosmogonia da atualidade. Para informações e vendas e envio, alfredonarras@gmail.com. Olá, amigos do Florescer da Consciência, nossa querida Helena, parabéns pelo aniversário hoje, que todos nós possamos lhe enviar uma vibração de muito amor e carinho, sustentação para você, e obrigado pela oportunidade que você nos dá de participar do seu canal. Aos nossos amigos também, Antônio, um fortíssimo colaborador, imprescindível nesse trabalho que nós estamos fazendo. A presença do Ronaldo, da Sueli, do Marco Antônio, bem-vindos. Estamos juntos novamente, muito felizes em poder tentar traduzir para os nossos ouvintes, amigos, o que a gente pode oferecer de melhor nesse momento a respeito desse conhecimento transcendente, essa revelação que está chegando, que a gente tem chamado de revelação cósmica. Ela se superpõe, essa revelação cósmica, ela se superpõe à revelação espiritual. Se a gente pegar a revelação espiritual, a gente vai perceber que ela trata do ambiente espiritual da Terra. Mas a ciência, depois de Kardec, descortinou um horizonte cósmico para nós que precisava ter uma atualização de conceitos por parte dos espíritos, para que nós pudéssemos acompanhar a ciência sem nos perdermos nos meandros e escaninhos da própria ciência. Então, o conhecimento espiritual, ela nos dá a condição de perceber a realidade cósmica do universo, percebendo o que está por trás dela, os seres que participam da estruturação cósmica, da estruturação dos universos, dos problemas do nosso universo, enfim, toda essa coisa que deságua em cada um de nós. E aí fica muito mais tranquilo para nós, a nível individual, compreender o nosso papel nesse cenário maluco todo que tem por aí afora. Porque nós estamos inseridos dentro de algo que, por sua vez, está inserido dentro de outra coisa maior, e esse, por sua vez, pertence a uma outra realidade maior ainda. Então, se a gente não descortinar, não desdobrar essas realidades que nos envolvem, a gente não compreende o papel da gente aqui, por que nós fomos enviados para cá, qual é o significado do papel do nosso espírito em relação ao papel do nosso corpo, por que essa dualidade entre espírito e matéria. Tudo isso são coisas que nós estamos aprendendo agora a equacionar e a traduzir de uma forma que seja palatável, que seja tranquila para todo mundo. Então, é algo inédito, que nunca foi feito antes, né, nesse nível de realidade sabida hoje. Isso nunca foi feito antes. Quem está fazendo essa obra toda, Jean-Val Elan, todo mundo que acompanha o trabalho dele sabe, o autor, é o pai dessa matéria espiritual em relação à estrutura do cosmos. E aqui nós estamos tentando ser apenas introdutores, fazer uma introdução à obra dele, porque não dá para o Elan, cada vez que ele vai fazer uma palestra, repetir tudo o que ele já falou. É preciso que alguém venha atrás dando um briefing do que já foi falado, para que a pessoa que queira se atualizar tenha uma base, né, para
compreender o que está sendo dito, senão as pessoas não entendem o que ele está falando. E aí cria uma certa resistência. Mas quando tem esse trabalho facilitador, introdutório, fica mais fácil para as pessoas entender a obra dele. Então, esse é o papel que nós estamos buscando fazer com as nossas palavras, com as nossas deficiências, com as nossas condições falíveis, com os erros, equívocos e desacertos que fatalmente tem, e muitas vezes pode até, por engano nosso, conflitar com aquilo que Jean Valjean está falando. Então, eu preciso fazer esses esclarecimentos para que ninguém pense que a gente está competindo ou criando alguma modalidade nova, diferente. Não é nada disso. Nós somos todos parceiros de uma revelação que está chegando e que há de ser o futuro da humanidade, há de ser o sustentáculo das novas gerações para entender e dar sentido às suas vidas, por que elas estão vivendo. Então, nós estamos fazendo, digamos assim, um rito de passagem, né? Uma ponte entre a realidade que está acabando, que é a nossa, e a realidade que vai chegar, que é a que os jovens vão ter nas mãos, né? Com certeza, as gerações de mais novas aí, que estão de 20 anos para cá, não vão aceitar o nosso legado para eles. Eles querem construir uma nova realidade, estão fazendo isso do jeito que podem, mas com um conhecimento mais amplo da realidade cósmica, eles vão ter o seu trabalho facilitado. A compreensão da vida para eles será mais fácil. É o que nós esperamos. O capítulo de hoje que a gente está estudando, o que a gente entende como cosmos? É uma realidade absoluta que está, digamos, no centro de tudo, ou que abarca tudo, os universos mais antigos que foram construídos, né, antes do nosso, até o universo que nós chamamos aqui de universo de Jesus, porque Jesus estava presente nesse universo, junto com o Javé, a partir de qual universo surgiu o nosso, que é esse em que nós vivemos. Esse universo em laranja aí, o universo em que nós vivemos é fruto do universo anterior, que é o universo que nós chamamos de universo de Jesus, né? Então, para a gente entender essa hierarquia, nós chamamos a casa do Pai, o centro do cosmos, o local, a habitação da deidade, do Pai Celestial, o Pai Criador espiritual de todos os espíritos. Então, toda a criação espiritual está ali, no centro do cosmos. É dali que ela se irradia para todos os universos, desde os mais antigos até os mais recentes. Aí, cada universo que surge em torno da casa do Pai é criado por uma divindade diferente. Então, nós temos a deidade, isso os amigos podem encontrar no livro de Urântia, essa hierarquia, digamos assim. Nós acabamos de ver isso, relembrar isso com o nosso amigo Marco, e eu estou só recordando aqui o que está no livro de Urântia. Então, a casa do Pai, no livro de Urântia, é chamado de centro do cosmos, e a figura, o personagem que mora ali é uma deidade. Não existe nada acima dele. É o Pai de todos os deuses, o Pai de todas as divindades, o Pai de todos os espíritos. Só que esse cenário é o cenário espiritual dessas realidades, né? Então, cada universo físico desses que nós estamos desenhando aí, na realidade, é um universo material cujo diretor, cujo gerente, cujo ser que criou esse universo e o dirige é chamado de divindade. Então, nós temos a deidade e temos as divindades. Agora, dentro de cada universo, nós temos os deuses, com seus respectivos céus,
com as suas respectivas criações, e aí cada Deus tem digamos, um céu dentro do universo. Então, quando a gente pensa num céu, né? O céu das religiões, o Paulo de Tarso falava que chegou no sétimo céu, e outros apóstolos também falavam do terceiro céu, etc. Esses céus são céus contidos dentro do universo. Não é a casa do Pai, não são os outros universos paralelos. É restrito ao universo no qual nós vivemos. Todos eles estavam inseridos nesse universo no qual nós vivemos. E não tinham ainda essa noção desses universos, né, paralelos que nós temos hoje. Então, como é que foi criado o nosso universo a partir do universo anterior, que é o universo que a gente chama de Jesus? Então, a casa do Pai não tem nada a ver com isso. No universo de Jesus, os seres que estavam ali, no mais alto grau de hierarquia, que eram Jesus e Javé, né, eles bolaram a construção de um outro universo que seria oriundo daquele universo de Jesus. Seria uma criação para funcionar ou dentro dela ou por fora dela, porém uma obra que deveria ter sido feita de um modo e acabou saindo de outro. É isso que nós vamos ver. Então, esse universo de Jesus gerou o universo no qual nós estamos vivendo hoje, que é esse universo aqui, em amarelo. E esse universo deu problema. Ele é um universo que se expande o tempo todo, tem muito problema. Ele está toda hora se expandindo, vai criando realidades e tudo isso está contido dentro de um espaço-tempo no qual ele foi criado. Muito bem. A partir do momento em que o universo foi criado e deu problema, o Criador, que estava lá no universo de Jesus, mergulhou nesse universo para tentar salvá-lo, para tentar estruturá-lo, para tentar controlá-lo. Foi o Javé. Só que o espírito dele, não tendo nenhum papel a desempenhar, voltou para o universo de Jesus. E o Javé ficou tomando conta desse universo, foi criando clones, foi ampliando a sua esfera de poder, de ação, de comando, criando suas leis para subordinar todo mundo, de tal modo que o Javé criou uma coisa sem futuro, uma coisa desordenada, uma coisa extremamente complicada. E foi aí que Jesus veio para cá, para esse universo no qual nós vivemos, para ajudar. Só que Jesus não veio sozinho. E a gente vai começar a entender essa história por outro prisma. Olha lá. Jesus trouxe o seu universo junto e acoplou no universo de Javé. O que significa isso? Que o universo de Jesus passou a ser o plano espiritual desse universo no qual nós vivemos. Então, a nossa realidade, que está aqui em amarelo, ela está envolvida pela realidade de um outro universo que nos subordina, que nos envolve. E é de onde é a fonte das revelações espirituais para nós. Então, nós estamos vivendo num universo que é dual. Ele tem uma realidade espiritual e uma realidade material, dentro do mesmo espaço-tempo, dentro da mesma realidade de espaço-tempo. Então, começou a haver essa interação entre o plano chamado, que nós chamamos de plano espiritual, e o universo no qual nós vivemos. Então, as criaturas migram de lá para cá e, de certo modo, de vice-versa, no caso das autoridades que vão para lá buscar os conceitos, as informações, os protótipos, enfim, as figuras de criação e traz para o universo físico. Se a gente olhar bem as realizações do nosso universo físico, elas todas as realizações feitas pelo Homo sapiens, sobretudo pelos homens e também pelos seres de outros planetas que fizeram aqui, elas receberam orientação do universo de Jesus.
percebam que o universo de Jesus, que nós chamamos de universo de Jesus, que é um plano espiritual que envolve o nosso, que controla, de certo modo, o universo que nós vivemos, ele transfere para cá as suas conquistas, né? Como uma forma de auxiliar, como uma forma de ajudar esse universo a ter uma beleza estética, a ter criaturas mais desenvolvidas, isso em todos os planetas do universo, não é só na Terra. Até aqui nós estamos falando do universo como um todo. Todo o universo está envolvido nessa estrutura. Então, os espíritos inspiram os seres que habitam na carne, no universo físico, a realizar suas boas obras. E muitos espíritos, aí sim, espíritos que vêm lá da casa do Pai, recém-criados, eles vêm habitar os corpos que estão no universo físico para dar vivência, ânimo da estrutura de ser móvel, né, de ser movente, de ser, digamos, capaz de estruturar a própria vida. Aí são os espíritos recém-criados que vêm lá da casa do Pai Celeste, criados pelo Pai, e vêm habitar os nossos corpos. E aí eles ajudam o universo material a compreender a realidade do plano espiritual, que é o universo de Jesus, e criar essa simbiose na qual espíritos e seres do universo físico comecem a caminhar juntos. É aí que o espírito fica inserido dentro do ego dos seres, das criaturas criadas no universo material. Então, nós temos essa realidade, né? Aqui a gente tem uma noção interessante. Nós, encarnados, vivemos aqui, nesse universo que é o plano físico. Os seres criados nesse universo, que são esses seres que estão em amarelo aqui, eles receberam como partícula divina do Pai Celestial um espírito que os habita. Só que eles não têm consciência do plano espiritual, não têm consciência dos outros universos, porque são seres recém-criados no começo de experiência. Então, o que acontece com esses seres que a gente chama de autóctones, os seres que começaram a sua evolução no plano físico? Esses seres, eles quando morrem, eles ficam naquilo que Kardec chamou de erraticidade e voltam a encarnar, até esgotar o ciclo de aprendizado no universo físico. E é daí que eles evoluem para o plano espiritual. Então é aquilo que que as religiões, de certo modo, o espiritismo prega, olha, a gente tem que se libertar da matéria para acessar o plano espiritual, perceber o plano espiritual, que é verdade. Só que os espíritos que já vieram do universo de Jesus, quando da construção do universo que nós vivemos, esses têm acesso ao universo de Jesus. O que acontece? Então, esses espíritos, eles descem ao universo físico com missões. São os médiuns, são os avatares, são as pessoas que vêm em auxílio, que estão buscando ajudar os seres que estão em evolução, etc. Só que esses seres, quando eles morrem, eles voltam para o universo de origem deles. Eles não ficam na erraticidade. Eles têm a sua morada num outro universo. Então, quando eles vêm, eles sabem que estão de passagem, numa missão transitória, para ajudar os seres em evolução, e depois voltam para casa. Então, as pessoas que têm consciência espiritual, elas estão nesse processo aqui, de descer de um universo para outro e voltar para o seu universo de origem após a experiência aqui. E são os grandes seres os instrutores, os filósofos, os santos, entre aspas, os espíritos de escola, que vêm exemplificar um modo de vida de desapego, de amor, etc., para que essas criaturas se libertem da erraticidade e possam mergulhar no seu universo espiritual. Então, esse é o processo, digamos assim,
do intercâmbio de almas que ocorre entre esses dois universos que estão acoplados e que ocorre, de certo modo, em todos os planetas, embora na Terra esse processo de erraticidade aqui foi onde os espíritos despertaram mais rapidamente do processo encarnatório, já tem a percepção espiritual, mesmo os seres autóctones. Então, a Terra está sendo um planeta muito especial na medida em que os espíritos que estão aqui estão evoluindo espiritualmente, estão fazendo os seres evoluírem mais rapidamente e terem consciência espiritual, que foi a obra de Kardec, do Chico. E agora, esses mesmos seres, ajudados por Elan e outros, vão adquirindo consciência daquela realidade maior que é a consciência cósmica. Então, todos nós estamos mergulhados num processo de aprendizagem de uns com os outros. Uns descem para ajudar, outros têm que se esforçar para subir. Uns revelam a realidade espiritual, outros têm que se desapegar da matéria para poder acessar o plano espiritual. Então, essa é a dinâmica em que as criaturas vivem. Só que tem um problema aqui. Todos os universos materiais criados, aliás, perdão, o universo material criado por Javé, que é esse em amarelo, é um universo muito problemático, porque o criador desse universo é diferente do criador dos outros universos mais antigos. O Javé criou um problemão para a vida cósmica, porque ele criou um universo que ele tentou consertar sozinho, não conseguiu, vieram seres para ajudar, não conseguiram. O Pai Celeste teve que enviar seus espíritos, partículas suas, para representá-lo nessa criação, e nós estamos todos apanhando para entender o processo de Javé, para tentar ajudar esse Criador e corrigir a sua obra ou extingui-la. O fato é que, se os nossos espíritos que habitam cada um de nós não conseguirem controlar essa obra, o que vai acontecer? Todos os espíritos têm que voltar para o universo de Jesus, têm que ser elevados ao universo de Jesus, que é aquilo que a gente chama de plano espiritual, e extinguir os mundos materiais de uma vez. Aí eles implodem todos e não tem mais reconstrução deles. Eles viram tudo partículas infinitesimais do fluido cósmico novamente. Voltam a ser fluido cósmico. Então, essa perspectiva, ao que tudo indica, é a mais provável, né? Pelo que está acontecendo no espaço sideral, que a matéria negra a matéria escura está cada vez maior e as luminosidades dos astros estão se extinguindo cada vez mais, porque elas estão cada vez mais distantes do centro. Então elas vão se apagando, elas explodem, se reconstroem, explodem de novo, mas elas perdendo energia a cada reconstrução, até se desintegrarem de uma vez. Mas até que esse universo se desintegre completamente, os espíritos têm que estar todos acolhidos no universo de Jesus. Essa que é a história nossa. Libertar os espíritos que vieram para cá em missão, em trabalho, que estão aqui, os autóctones que fizeram a evolução dos seres aqui, eles têm que ter um lugar para ir quando o universo acabar. E é essa a história do plano espiritual. Quando o universo físico acabar, a gente vai viver somente no plano espiritual. Então, esse é o resumo da história. Eu não vou prolongar muito, porque eu acho que aí começa a complicar as coisas. Antes de entrar depois no nosso mundo em particular e começar a história do nosso planeta, a gente tem que entender essa realidade cósmica de um modo mais fácil, mais tranquilo, porque aí é consequência disso, o que vem pela frente. O assunto é denso, é muito denso, e a gente está sintetizando ao máximo exatamente para que as pessoas tenham um cenário, um pano de fundo, onde o que vier pela frente possa se encaixar, né? Porque
Porque quando a gente falar de uma história do nosso planeta, a gente vai ver que aquilo é peculiar ao nosso planeta e não aos outros planetas. Quando os extraterrestres falam das realidades em que ele vive, é peculiar às deles, são diferentes das nossas. Quando se falar em plano espiritual, é outra realidade. Quando se falar em outro universo, é outra realidade ainda maior. Então, tem a realidade da deidade, as realidades das divindades, a realidade dos deuses criadores e a realidade dos seres, né? Os avatares dos seres, etc., que estão em evolução. Somos nós. Essa primeira é do Marcos Ferraz. Ele pergunta: Jesus também participou da elaboração do projeto do nosso universo? Com certeza, com certeza. Se a gente, aqui a gente se baseia no que está escrito no Evangelho de São João. Quando você abre o Evangelho de São João, a primeira frase que ele diz é o evangelho mais cósmico que tem, é o do João, é o diferente, é um evangélico chamado de evangelho gnóstico, porque ele é dual. No evangelho de João, ele deixa claro que no começo, né, antes do nosso universo existir, antes disso aqui ser criado, existiam o quê? O, como é que ele coloca lá? Era o verbo, né, que a gente se identifica como espírito, era o espírito e o Deus criador, que é Javé. Então, essas duas figuras, a espiritual e a figura física, digamos assim, estavam juntos no momento da criação. Está no Evangelho de João, não estou inventando nada. Esses dois criaram o universo físico no qual nós vivemos. Porém, o Javé mergulhou sem o espírito aqui, e o espírito depois, para poder ajudá-lo, veio em corpos diferentes. Veio como Visnu, veio como Jesus, veio como outras entidades que Jesus incorporou no plano astral, mas no mundo físico ele teve uma única encarnação que foi na Terra, para sacudir o Javé. A partir de Jesus é que o Javé começou a se perturbar e ter consciência da caca que ele fez. E é um trabalho que o Jean Valjean está encerrando. Então, Javé, nesses 14 bilhões de anos, ficou repetindo as mesmas bobagens o tempo todo, até que Jesus pôde confrontá-lo de um modo em que ele se tornou palpável, visível fisicamente, e mostrou para ele que tem um espírito em cada corpo, que é uma coisa que Javé não sabia. Então, a partir do conhecimento de Javé, que existem espíritos habitando sua obra e que ele não pode controlar esses espíritos, ele vai entregando o poder para Jesus, porque Jesus controla os espíritos. Jesus tem ascendência espiritual sobre as criaturas que o Pai enviou para ele cuidar. O Javé não tem isso. Ele não consegue controlar espíritos, ele controla as coisas materiais. Então, o que está acontecendo com o Criador, o Javé, atualmente, e que o Elan está mostrando essa realidade para ele, algo que nem Jesus fez, é mostrar que ele acabou, fracassou. Tudo que ele fez não serviu para nada, na medida em que, se não forem os espíritos, a obra dele não tem futuro, não acontece nada com ela. São os espíritos do Pai que estão aqui, que Javé está tendo conhecimento agora, que estão dando ordem, estruturando a sua obra. Então ele não tem mais função, digamos assim. E ele parece que já compreendeu isso e já renunciou ao poder. E esse poder está sendo delegado para Jesus. Isso de acordo com Jean Valjean. Então, se isso for verdade, eu penso que é verdade, pelo que eu já estudei, já vi, eu acho que esse é o processo em curso atualmente, né? Os espíritos vão se
submeter, entre aspas, né, vão aceitar a autoridade de Jesus de uma forma mais ampla e trabalhar com ele ou na destruição do universo físico e voltar para o plano espiritual, ou dar um sentido, um significado, uma permanência, uma estabilidade a esse universo físico, que é algo que ele ainda não tem, de jeito nenhum. A única ferramenta que podia dar estabilidade ao universo é quando todas as criaturas se amarem. O amor é o elemento que faltou na obra de Javé desde o começo. Não teve amor. O amor foi introduzido aqui por Jesus. O exemplo de amor foi introduzido por Jesus. Então, eu acho que esse é um dos pontos importantes para a gente compreender a revelação cósmica, né? O nosso papel aqui é equacionar a situação do Criador, ter a percepção cósmica e a percepção espiritual e ver como que vai se desenrolar o processo daqui para frente. Se nós vamos trabalhar para extinguir o universo físico ou vamos trabalhar para estabilizá-lo com um processo amoroso entre todas as criaturas. É disso que se trata. Mas vamos deixar aqui as perguntas. Tem perguntas aqui, não? Sim. Boa noite, Narras. Boa noite aos colaboradores da banca. Boa noite aos amigos do live, do chat. Tem uma pergunta do nosso amigo Luiz Silva. Ele pergunta: querido Narras, estamos vindo em todo mundo, muitos seres Ele é buscando. espanhol, né? Ele é espanhol, sim. A espiritualidade. E acredito na reencarnação, no que chamaria de evolução. Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui. Português. Eu tô lendo a pergunta dele aqui, Antônio. Se eu estou entendendo, Antônio, ele está dizendo o seguinte: nós estamos observando em todo o mundo uma espiritualização das pessoas, todos acreditando na reencarnação e buscando se espiritualizar. Parece que é isso, né? Sim. Ele pergunta se a gente chamaria isso de evolução. Né? Isso, correto. Não é isso? Acho que correto. É esse o entendimento. Correto, né? Exatamente. Então, essa questão de evolução, ela começa com essa percepção, essa busca pela espiritualidade, né? Mas para que a gente evolua, o primeiro passo de evolução é a evolução espiritual. Você não consegue produzir uma sociedade desenvolvida, avançada, amorosa, né? Sem essas incongruências que nós temos no nosso planeta, se não houver uma espiritualização. Então, evolução para nós aqui é sinônimo de espiritualização. Se a reencarnação ajuda a pessoa a se espiritualizar, é uma outra questão. É mais complicado isso, né? O ideal seria que numa única reencarnação a gente completasse o ciclo de espiritualização, quer dizer, conseguisse acessar o plano espiritual sem fronteira nenhuma, enquanto está encarnado. Por quê? Porque cada vez que a gente morre e fica na erraticidade e volta a reencarnar, a cada reencarnação tem que começar a estudar e se adaptar tudo de novo. Então, a reencarnação, eu estou falando algo, mas eu não sei se eu estou certo. Eu vou dizer algo que talvez possa chocar muitos amigos, mas a reencarnação, de certo modo, ela prejudica a evolução. Ela tolhe. É a forma de apagar a memória e fazer a pessoa recomeçar tudo de novo. Quer dizer, foi a maneira que o Criador encontrou de submeter as pessoas sem se espiritualizar. Porque se elas não são espiritualizadas, elas não se livram do jugo do Criador. A única forma de se libertar do jugo do Javé é se espiritualizando. E ele tentou impedir isso criando a reencarnação. Né? Então, esse é
o que o Espiritismo fala, que a gente evolui através da reencarnação, também é verdade. Mas ela dificulta a evolução ao invés de acelerar. O ideal seria fazer isso que está sendo feito hoje, que é prolongar uma única vida o máximo que puder para que uma vida seja suficiente para a pessoa se espiritualizar e não precisar começar tudo de novo a cada reencarnação. Então, essa é uma posição pessoal, posso estar redondamente enganado, mas até onde eu entendi do processo evolutivo, parece-me que a reencarnação ela mais dificulta do que auxilia a evolução, né? Só que tem uma vantagem: cada reencarnação você pega o progresso material mais avançado, mas como você tem que começar o conhecimento do zero, cada reencarnação você tem que apreender um volume maior de conhecimento. Então, isso dificulta, né? Dificulta. Tanto é que a juventude de hoje não quer saber de estudar. Eles querem as coisas prontas, eles querem já utilizar o que está sendo feito por máquina. E talvez nisso haja uma evolução, porque eles estão cortando uma etapa da evolução, que é a do aprendizado, digamos, material, que é extremamente complicado, né? Se aprender matemática, física, química, para depois começar a produzir alguma coisa, é diferente de você pegar uns equipamentos tudo pronto que faz as coisas que você pensa, ele faz. Você manda fazer, ele obedece. Aí é um estágio bem diferente do que nós vivemos ao longo das reencarnações passadas, né? Mas é muito provável que no futuro a gente pensa e as coisas acontecem. Os comandos vão vir diretamente da mente. É o que parece que está pintando por aí. Então você não vai precisar, você vai pegar, despertar vidas passadas, conhecimentos que você já tem, elaborar um programa, um plano, pensa nele, medita nele, e as máquinas concretizam. Parece que está caminhando para isso. A gente ainda não sabemos. Mas se vocês veem as figuras aí que aparecem nos congressos tecnológicos, o cara põe um capacete lá, o capacete já faz um monte de coisa sem usar a mão, nem pé, nem nada. O cara está pensando e o capacete está mandando fazer. Amanhã, esse processo elimina o capacete, a pessoa pensa e faz. Não sei, eu estou aqui cogitando de situações, mas pode ser isso, né? Obrigado, Nas. Tem mais uma pergunta aqui do nosso amigo Carlos Henrique Araújo Garcia. Ele pergunta: existe relação do seu livro com o livro de Urântia? Um pouco tem. Um pouco tem. Principalmente a parte de cosmogonia, eu estudei 5 anos o livro de Urântia. Então, muito do que eu coloquei nesses gráficos, não o desenvolvimento da ideia, não. Isso veio do Elan, de outras leituras, dos evangelhos apócrifos, etc. Mas esse cenário cósmico, ele é mais ou menos o cenário que o Urântia pinta. Sim, eu confesso que sim. Me apropriei de alguns conceitos cósmicos dele e tentei transformar isso em um gráfico, em um desenho, em algo visual. Mas conceitualmente tem bastante de Urântia nessa parte que nós já abordamos. Mas na construção do cenário, no desenvolvimento do cenário, essa questão espiritual para frente, não. É bem diferente. Ok? Ok, obrigado, Narras. Uma pergunta do nosso amigo Marcos Ferraz. Ele perguntou: Jesus se manifesta simultaneamente no seu universo, no nosso universo antimaterial como Vishnu e como Sofia nesse universo físico? Parece que é isso mesmo. Segundo o Elan, aí é um assunto que eu não alcanço com a minha pequenez, com a minha
limitação intelectual que eu tenho, que eu sou muito, sei lá, muito lógico ainda, muito matemático, digamos assim. Mas até onde eu acompanho o Elan, e o que ele tem mostrado é que, sim, Jesus, o espírito dele, né? Ele construiu várias personalidades avatáricas nesse universo. A primeira foi Vishnu, depois Sofia, depois como Jesus no plano físico. Então, deve ter até mais personalidades dele avatáricas. Agora, é preciso entender que um avatar, ele digamos, teleguiado pelo espírito. O espírito se manifesta através dele, mas não está vinculado a ele. Então, por essa dinâmica, que é também algo que eu estou tentando compreender ainda, um espírito teria o dom da ubiquidade, nesse sentido, de que ele estimula ou ele dá vida a vários avatares ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo agora. Parece que o Elan tem razão nesse sentido. Então, agora parece que Vishnu sai de cena, Jesus sai de cena, e o ser que virá aí com as suas naves se apresentar para a humanidade seria o Sofia, né? Ele seria um avatar, um dos avatares do Cristo que conseguiu se apropriar de todas as realidades, tanto a espiritual quanto a física do universo de Javé. Então, ele tem soluções prontas para muitos problemas. E é talvez essa a estratégia dele de aparecer como Sofia, não como Vishnu, que trabalhou no tempo dos hindus, e nem como Jesus, que só atuou sobre a Terra e não é conhecido assim como foi conhecido na Terra no resto do universo. Então, a condição de Sofia parece que é a condição dele mais conhecida no universo inteiro. Então, por isso que ele vai, provavelmente se apresentará na condição de Sofia, né? Isso eu aceito, acho que para mim é palatável, é algo bem acessível, né? Obrigado, Sobre Nas. Tem uma pergunta de Mário Petrucci. É verdade que o túnel de luz pós-morte é uma armadilha para nos forçar a reencarnar? Creio que não. Não é não. Esse túnel de luz, se eu tiver correto, é um canal de acesso ao plano espiritual, a esse universo espiritual que está acoplado ao nosso, né? A, a coisa que a gente vê nos filmes, né, aquele contato, etc., ela vai e volta, mas ela não está numa nova reencarnação. Ela foi, visitou o plano espiritual, aprendeu alguma coisa importante lá e voltou. Conviveu com o pai dela, etc. Isso é o que ocorre através desses túneis de luz. Quando você estuda, eu também li muitos relatos daqueles de EQM, experiência de quase morte, muita pessoa que é dada como morta entra em coma profundo, o espírito sai dela, entra nesse túnel de luz, acessa o plano espiritual, onde estão seus mortos, seus avós, tios, etc., seus amigos espirituais, recebe algum abraço, um acalento, uma esperança, um conhecimento novo e volta para o corpo físico e reanima o corpo. Ele teve morto por um tempo ali, né? Mas não é uma nova encarnação. Quando você desencarna para valer de fato, não é esse túnel do tempo. Esse túnel do tempo só funciona para espíritos despertos quando eles vão definitivamente para o mundo espiritual. A maioria das pessoas que a gente vê, nós estamos falando da população em geral, que não quer saber de nada espiritual, que é só o pessoal que é comandado, movido, lavagem cerebral, que não tem nada, nenhum conhecimento espiritual. Essa grande massa da humanidade, que é pura matéria, esses, quando morrem, eles ficam inconscientes, aguardando uma oportunidade de reencarnar. Não tem nem noção que desencarnou. Eles reencarnam no automático.
Então, esse é o processo da reencarnação. É para espíritos, quanto mais inferior o espírito, mais ele reencarna, mais frequentes são as suas encarnações. Quanto mais elevado o espírito, como ele acessa uma outra realidade, mais é demorado o tempo dele noutra esfera. Então ele volta a cada 500 anos, cada 1000 anos ou cada 200 anos, de acordo com a oportunidade de passar uma mensagem. É diferente. Então, para esses tem o túnel. Eles vão para o seu plano espiritual e ali eles ficam aguardando uma outra oportunidade de reencarnar no plano espiritual, para vir para cá. A maioria das pessoas que está essas reencarnações compulsórias tem nem noção que morreu e está reencarnando, né? Aí essa questão, qual é a sequência aí? Estou conseguindo ler? Obrigado. Só fazer um comentário em cima Claro. da sua explicação sobre essa pergunta. Há algum tempo atrás eu li um livro em inglês, eu não sei se esse livro está publicado no Brasil. O autor é Michael Newton, eu estou com o livro aqui na minha frente, chamado Journey of Souls, a Jornada das Almas. Esse livro, ele fez um estudo de vários casos de vidas entre vidas, ou seja, vários relatos de pessoas que, como você falou, tiveram experiências de quase morte. Elas falam sobre a existência, né, a visualização desse túnel de luz. E ele fez um estudo de caso, né, pegando várias pessoas de diversas camadas, de diferentes camadas da população, com diferentes conhecimentos, pessoas que não tinham nível escolar alto, pessoas que tinham nível escolar mais avançado. Então é um livro interessante, são relatos visuais, mas como eu falei, eu li em inglês. Eu posso colocar o título e se interessarem, vocês podem procurar em português. Chama-se, o autor é Michael Newton e o nome é Journey of Souls, Jornada das Almas. Interessante. Muito bom. Muito oportuno, viu, Antônio? Maravilha. Vou até procurar se tem aqui já no Brasil para vender, traduzir. Essas coisas espirituais costumam vir para cá também, né? Jornada das Almas. Jornada das Almas. Eu passo o link, sim. A próxima pergunta é de Idecásio. Ele pergunta: qual a estratégia da espiritualidade para os próximos anos? Seremos testemunhas da reintegração cósmica? Como será a convivência com a inteligência artificial? Aí são duas perguntas muito interessantes. A estratégia da espiritualidade, aqui eu vou falar de minha vivência no campo ufológico. Não sei se ela é válida, não sei se ela confere com o que o Elan pensa, porque eu também não sei, ele não colocou ainda isso para a gente de forma concreta. Mas eu tive oportunidade de ter experiências ufológicas dentro de naves. E essas naves, têm naves com seres que estão encarnados em outros mundos e nos visitam com suas naves, estão aí nos observando, e tem naves espirituais, que são naves que saem do plano espiritual e descem, são naves mentais, e nessas naves eles têm vários trabalhos de prospecção de futuro. Isso eu estou falando vivência minha pessoal. Não estou falando de nenhum livro, nenhuma coisa. Foi experiência minha. O que eu observei dentro dessas naves? O que eles fazem? Eles acompanham tudo o que acontece na Terra e, tal qual qualquer estatístico numa empresa pega uma série de números e projeta a sequência desses números, eles pegam cada indivíduo e cada grupo, cada coletividade, cada país, cada coisa, e criam a série estatística desde o nascimento daquela nação, daquele povo, daquele indivíduo, e extrapolam a projeção deles para o futuro. É assim que eles trabalham. Eles fazem
projeções. Quando essas projeções estão indo para um campo extremamente negativo, eles enviam mensagens através de médiuns, através do jeito que for, ou eles mesmos aparecem aqui, para dizer para a gente que nós vamos acabar mal se isso continuar nesse caminho. Eles mandam os avisos. Quando está tudo indo bem, eles continuam analisando as projeções e tiver algum momento de parada ou o processo não está indo bem, eles também descem para dar um estímulo, dar um conhecimento novo na ciência, na filosofia, qualquer campo que seja, como está sendo a revelação cósmica, para impulsionar o progresso. A atividade da espiritualidade para os próximos anos, para os próximos tempos, é sempre com o objetivo de progresso, mas nós estamos falando da ação dos espíritos sobre a matéria. É sempre de fazer a matéria evoluir e progredir. Esse é o propósito fundamental, né? E quando a coisa está dando errado, eles vêm avisar e quando a gente não escuta os avisos, acontece que nem aconteceu em Sodoma e Gomorra, eles dão um jeito de extinguir aquilo. Então, ao meu modo de entender, ao meu ver, a coisa funciona desse jeito. Quer dizer, nós não temos o controle da situação. Nós não sabemos o que vai acontecer, a não ser estudando a nossa própria ciência, os nossos próprios organismos de investigação de futuro, e é assim que a gente vai descobrindo o nosso próprio futuro. Os espíritos eles estão acompanhando esse processo e só interferem nele quando surge alguma coisa especial. Eles querem que a responsabilidade seja exclusivamente nossa pelo progresso. Para quê? Para que o mérito do progresso seja exclusivamente nosso. É assim que eles trabalham. Então, eles não são mais babá da gente de ficar dizendo, olha, obedece, reza, ajoelha, senta, levanta, apaga, acende. Isso acabou. Pode servir para muita gente ainda que não sabe viver de outro modo. Mas para quem se espiritualizou, isso não funciona mais. A espiritualidade acompanha a gente em todo lugar que a gente está, em tudo que a gente faz, e não tem mais retrocesso nesse sentido. Então, é acompanhar o que a ciência está trazendo, o que as coisas estão. E aí entra, parece que a sequência da pergunta, né, que é a inteligência artificial, como será a convivência? Exatamente. Então, assim, as poucas conversas que eu tive a respeito disso com o Chico Xavier, ainda em vida, quando esse processo começou, da automação, e depois da automação veio a parte da informatização, etc., a gente questionava isso. Chico, onde isso vai parar? Qual é o sentido disso? Para onde nós vamos? Tal. Então, Chico dizia, isso está em todos os livros, também não estou inventando nada dele, ele dizia assim, a automação, as máquinas, a informatização, elas vêm todas no sentido de facilitar o trabalho humano. O espírito não pode, em tempo algum, ser subordinado ou submetido aos processos de automação, porque ela vai bater na robotização, e a robotização vai ser uma inteligência artificial, e o espírito, para ele trabalhar dentro da inteligência artificial, ele tem que anular todas as suas modalidades de sensações, sentimentos, de hábitos, costumes adquiridos na fisiologia. Quer dizer, todo o progresso fisiológico tem que ser desprezado, anulado, aniquilado para poder viver só com a inteligência da máquina. Então, o espírito fica restrito a uma máquina. Uma máquina que veio para ajudar a evolução dos seres não pode servir para habitar um espírito. Ela tem que servir para fazer os seres evoluírem espiritualmente. É assim que o Chico colocava essa questão e é o meu modo de pensar. Eu acho que se a automação, a inteligência artificial, ocupar o espaço do ser pensante e começar a substituir o raciocínio, a atividade cerebral humana, o homem fica sem razão para existir, é melhor morrer.
Não tem mais razão para existir. Mas, no modo de ver que eu aprendi com o Chico, quem tem que evoluir é o ser humano. Esse tem que continuar evoluindo por tudo que ele já alcançou e conquistou em termos de sensações, de sensibilidade, de percepção, porque uma inteligência artificial não tem percepção espiritual. O espírito que habitar uma inteligência artificial, como é que ele vai despertar a inteligência artificial para uma coisa que é humana, espiritualmente humana, digamos assim? Não consegue. Ele teria que entronizar na máquina tudo que o nosso ser fisiológico já adquiriu. Então, parece que isso não faz muito sentido. Que as máquinas facilitem as nossas vidas, é aí perfeito. Mas nós nos deixarmos conduzir por elas, aí é um processo mais complicado. Porque para nós, o que vai ser, que deveria e deverá ser feito, se for feito do modo correto, é nós transcendermos cada campo científico que a gente conquista. Então, se nós vamos conquistar a automação de modo completo, o espírito tem que transcender a automação, sem desprezar o ser fisiológico. É ele que tem que transcender junto com o espírito. A automação é um mero servidor do processo. Esse é o meu modo de ver essa questão. Pode ser que hajam outras interpretações, até mesmo Elan possa pensar diferente, eu não sei. Eu estou falando por mim. Eu tenho também minhas fontes, minhas leituras, e eu não sei até onde eu estou certo ou estou errado. Vocês que nos ouvem precisam consultar várias fontes e ver o que há de concordante em tudo isso, para que vocês aproveitem aquilo que é consenso, e não aquilo que um ou outro fala somente. Acho que um consenso é muito mais sabedoria do que uma única opinião. Ok? Ô, Narras, eu não tenho, não quero botar numa saia justa em absoluto. É muito complicado esse assunto. Numa das palestras, o Rogério, né, o Van, ele afirmou que o espírito poderá, no futuro, se montar numa máquina, quando falava de inteligência artificial. Como é que você entende isso? Eu acho que os espíritos que vão e serão imantados em máquinas são os espíritos das trevas. São espíritos que não têm vivência na carne. São espíritos que viveram longuíssimo tempo no plano espiritual, cujo perispírito não tem substância. Então, esses Nossa. podem se aproveitar da máquina, mas eu creio que eles serão mais perigosos do que úteis. Minha Nossa. opinião pessoal. Por isso que a gente tem muito cuidado com esse assunto. Né? De Eu fato. estou jogando Obrigada, com dois. Eu estou jogando, você está percebendo, com dois Uhum. avatares diferentes. Kardec e Chico. Né? Duas fontes diferentes. E aquele físico inglês, ele diz dessa possibilidade, né? Só Existe, ela que não por existe. essa vertente. Mas deixa para as outras perguntas, para as outras pessoas. Obrigada, Ana. De nada, o assunto Boa é meio noite. doido mesmo, mas... assim, põe doido nisso. Obrigado, Nasa. Obrigado, Sueli. Uma pergunta aqui de Nino Link. Ele perguntou, Narras, então a roda de Sansara só vai parar se nos tornarmos despertos ou o despertar só existe nesse momento atual da encarnação? No meu modo de ver, são duas coisas concomitantes. O que eu estou querendo dizer? O despertar espiritual, a espiritualização, aliado aos recursos tecnológicos, farão com que a vida fisiológica perdure por mais tempo, que uma reencarnação dure 200, 300 anos. A gente vai atingir isso. E é isso que vai acabar com a roda das reencarnações. O prolongamento de uma única existência, quer dizer, dar imortalidade ao ser vivente. É isso que pode acabar com a roda da Sansara.
Fora isso, aí é aquela variação que nós estávamos comentando. Quando o sujeito vai para o plano espiritual, ele demora mais para voltar. Quando ele está na erraticidade, volta mais rápido. E assim vai. A roda continua girando, a roda grande, a roda pequena, uma roda dentro da outra, etc. Mas esse processo só acaba quando a reencarnação for duradoura. Não digo permanente, mas a busca pela imortalidade é uma busca permanente da ciência e dos seres que constroem a ciência, né? É uma busca. A inteligência artificial, no fundo, ela é uma tentativa, é uma busca de conquistar a imortalidade, porque uma máquina não estraga como estraga o corpo humano, né? Mas é preciso que a máquina, a inteligência artificial, adquira recursos de sentimento, de sensibilidade, coisa que os construtores da inteligência artificial ainda não perceberam a capacidade emotiva da máquina. Se ela conquistar a capacidade emotiva, a capacidade de sentir, porque são faculdades diferentes. A inteligência é a faculdade de pensar, é a faculdade de produzir pensamentos. É uma faculdade. A faculdade do sentimento, o sentimento é a capacidade de amar, de produzir emoções, de produzir contágio afetivo, de produzir amor ao próximo. Isso é capacidade do sentimento, não é da inteligência. A máquina não sente ainda, não se construiu uma... Isso é um percurso longo pela frente, né? Eles conseguiram implantar na máquina uma das capacidades humanas, a inteligência. Mas a capacidade de sentir e de amar é a faculdade mais importante que nós temos, e as máquinas ainda não estão longe de adquirir isso. Essa é a questão, esse é o problema em jogo aqui. Eu penso que a inteligência artificial é uma construção da equipe de Javé. Meu modo pessoal de analisar isso, não sei se eu estou certo também. Um dia vocês perguntam isso para o Elan. Mas a capacidade de amar, essa faculdade que nos capacita a amar o próximo, é uma criação de Jesus em nós. É uma semeadura diferente em nossos espíritos. Então, uma máquina de inteligência, que eu reputo como sendo uma criação do ser mais inteligente do universo, inteligência suprema, aquele negócio que Kardec falou, que é o Javé. Mas a capacidade de amar é uma semente plantada nos nossos corações por Jesus, que é outra semeadura, é outra faculdade, são outras ferramentas de trabalho dentro de nós. Produzir emoções, a inteligência não consegue, não é produto dela. O produto do amor é o produto do sentimento, da nossa capacidade de se colocar no lugar do próximo, da empatia, de perceber a necessidade do outro, né? Ter compaixão pelo sofrimento, essas coisas a inteligência não tem, né? Isso é o sentimento que nos dá. E não são todas as pessoas que desenvolveram essa faculdade. A maioria das pessoas da Terra desenvolve a inteligência. O sentimento é um negócio que está lá dentro, latente, gritando para sair, para se aparecer, e as pessoas não dão valor. É algo ainda a ser trabalhado. São poucos os que desenvolveram essa faculdade. São poucos. Está crescendo o número, mas ainda são poucos. Então, o assunto é vasto, né? A gente tem muito para analisar, estudar, e eu não sei se eu estou certo também. Eu acho que hoje tem fontes para a gente confirmar ou não, né? Acredito que tem mais uma pergunta aqui. Ricardo André. Tanto se fala o que vai ocorrer em setembro. Sobre o que vai acontecer em setembro, né? Eu acho que você, Antônio, sabe isso melhor do que eu. Você não quer falar? É um assunto que eu li, eu olhei. Exato, é meio cheguei a uma conclusão. Né? Eu também. Eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso. Existe uma série de fenômenos celestes que estão ocorrendo a partir de agora, né, desse último eclipse solar que nós tivemos há poucos dias aqui nos Estados Unidos, no mundo.
ah, que vão coincidir com o que está na Bíblia, no livro do Apocalipse, né? Agora eu não me recordo qual é a parte do livro da Bíblia, mas na parte das revelações que fala da Virgem, que vai entrar em processo de parto, e entra nas dores do parto, e isso aqui. Bom, realmente eu não sei o que vai acontecer, eu não consigo prever o futuro ainda, mas o que vai acontecer no céu é justamente o alinhamento dos planetas, né, juntamente com a constelação da Virgem e a constelação que está sobre a cabeça da constelação da Virgem, a constelação do Leão, tendo o planeta Júpiter, né, que seria que também é conhecido como o astro-rei, seria esse ser que a Virgem estaria dando luz, mas realmente eu não sei dizer o que vai acontecer, realmente não. Eu não sei se eu consegui explicar. Eu também, olha, é aquilo que o Ronaldo colocou aí. Tá falando ali. Eu achei muito legal. Eu sou da geração dele também, né? Nós já sobrevivemos a vários fins de mundo. Né? Quantas vezes isso foi anunciado? E deu em nada, né? Até agora deu em nada. Então, eu não quero criar expectativas pelo seguinte, se a expectativa não se realiza, é mais uma frustração, mais um motivo para você desistir de estudar a espiritualidade, mais uma razão para a gente abandonar esses temas e esses assuntos. Então, eu não gostaria de abandonar os estudos. Eu acho que isso é fundamental, os estudos espiritualistas, né? Agora, se ocorrer, maravilha. O fundamental nessa questão é que a gente passe por esses eventos em paz, com tranquilidade, com equilíbrio, sem afetação. Porque se a gente acha que não, Jesus vem, vai me pegar, vai me transformar num avatar seu, vai me levar na nave dele, tudo isso, se nós não estivermos preparados, ou seja, tranquilos, não vale nada. A gente só vai se perturbar. Agora, se a gente acha isso uma coisa natural, espontânea, tranquila, aconteça o que acontecer, nós estaremos preparados. Seja para continuar a luta, a sanha da vida, seja para ir com ele, ou seja para tomar uma outra atitude, uma outra postura diante da vida. O fato é que a gente tem que manter o equilíbrio sempre, em qualquer circunstância. Isso que eu acho que é fundamental. É por isso que Jesus, quando chegava nos lugares, ele dizia, olha, eu tenho a minha paz eu vos dou. Esse é o maior bem que vocês podem ter, a paz. Consciência tranquila. O que acontecer, se vier de Jesus, só pode ser para o bem. De fora, se quisessem destruir a gente, já teriam destruído. Se quisessem escravizar a gente, já fizeram isso no passado, não adiantou nada. Então, o que pode vir para as pessoas espiritualizadas e equilibradas só pode ser coisa boa. É esperar coisa boa para melhorar algum ensinamento que nos permita evoluir mais. Né? Eu gostei, Antônio, maravilha, é isso aí. Não pode acabar o queijo e vinho da vida, né? Isso aqui é bom. Eu espero que não acabe não, porque eu ainda quero viajar em outubro. Então, espero que não acabe não. Nós queremos viver. A vida não para. A vida é uma bênção. Eu vou ler aqui o comentário do nosso irmão Paulo Jaciuc. Paulo Jaciuc, estamos esperando você arrumar seu computador aí para participar aqui com a gente. Paulo, ele me mandou um texto hoje maravilhoso. Pena que eu não posso sair do live para ler o texto dele. Paulo é muito inspirado, né? Então vou ler o que ele fala sobre em setembro, a luz será conectada às criações instáveis. Essa é a colocação do Paulo.
E também eu vou aproveitar que eu peguei o microfone, eu não vou largar, vou ficar segurando aqui. Só eu. Faz bem. Quero agradecer o Alessandro, agradecer a todos. É que o Alessandro é da Rádio Guaribas, gratidão aí por estar somando aqui com a gente. Prontinho. Bem-vindo. Tem a pergunta aí do Luiz Silva. Antônio, você vai ler? Oi, posso ler sim. Ele perguntou, eu inclusive já traduzi aqui. Devemos também levar em conta Lúcifer, o portador de luz, em consciência desperta do ser e não como mostrado na Bíblia? Até onde eu aprendi, e aí eu não vou falar por mim, eu vou repetir o que o Elan tem ensinado, ele tem dito isso. O Lúcifer, ele já despertou espiritualmente, já voltou para as esferas superiores, sempre foi um companheiro de Jesus e deve estar provavelmente se preparando para novas aventuras do espírito dele. Então, Lúcifer já não é um problema para a Terra. O problema somos nós que viemos junto com ele na rebelião que ele criou. Só que ele já se recuperou, Satã já se recuperou, a turma toda já foi para o céu e nós estamos aqui. Então, nós é que não fomos digamos, os soldados dessa rebelião e ainda não percebemos que nós estamos sem chefe, né? Talvez Jesus venha substituí-lo, aí sim, Sofia, né? Aí dá sentido à nossa vida de outro modo. Legal, obrigado, Narras. Uma pergunta de Rodrigo Welton. Vai ser importante, a pergunta do Elton é importante. Pode fazer. Que essa pergunta seja... Sendo Javé uma divindade criadora com tantos erros na criação, por que a deidade continuou fornecendo espíritos ao longo de bilhões de anos a Javé? Muito boa pergunta. Muito importante essa pergunta. A gente tomar o lugar da deidade para saber como ela pensa e age, que ali é uma fonte de criação eterna, né? É um derramamento de luz e amor e fluido cósmico e criação de espírito permanente. Entrar no âmago dessa estrutura de criação é muito complexo, não dá para a gente abordar aqui. É a fonte criadora, né? A deidade, o Pai Celestial. Agora, por que ele manda espíritos para cá? É para representá-lo, porque todo mundo que é religioso, no fundo, confunde Javé com o Pai. Esse é o grande drama da humanidade. Então as pessoas rezam para Javé achando que estão rezando para o Pai. Então, enquanto nós não percebermos que o Pai Celestial age em nós, através dos nossos espíritos, não adianta pedir nada para Deus, porque a gente vai bater no Javé. Por quê? Porque as nossas demandas, em 99,9% dos casos, são o quê? De cunho material. E é para Javé. É casamento, é dinheiro, é filho, é não sei o quê, papapá. Nossas demandas são muito pequenas. Se a gente desperta o nosso espírito, como fagulha do Pai, e a gente cria uma demanda espiritual para o Pai Celeste, ele atende. Desde que nós estejamos afinados com ele, ligados a ele, religados a ele, isso vem. É simples assim. Mas como nós não atuamos, é o nosso ego conversando com Javé. Todas as nossas orações são assim. Só que nós oramos para Javé achando que estamos rezando para o Pai Celestial. O Pai Celestial jamais, em tempo algum, vai atender questões materiais. Ele é espírito. E ele só atende demandas espirituais. É disso que se trata. Então, como é que nós vamos querer que uma demanda do ego, que é meramente material, seja atendida por uma entidade que é só espírito, que é só amor? Não funciona. Não funciona. Então, nossa maneira de ver o Pai é que é equivocada. Se nós atuarmos em espírito, se ao nosso espírito, com uma demanda espiritual ao Pai Celestial, ela é imediatamente atendida, porque nós estamos ligados ao Pai.
Mas se essa coisa não for espiritual, se é de cunho material, o negócio é com Javé. E ele, pai, não vai interferir nisso. De jeito nenhum. Então, nós fomos enganados pelas religiões que, ao invés de nos espiritualizar e encaminhar nossas almas para o Pai Celestial, ela fez o contrário, ela nos subordinou, nos submeteu ao Criador Javé. Então, a nossa visão de Deus é equivocada. Ela é limitada por Javé. E ele interferiu em todas as religiões para que ele fosse o limite. Eu sou o único. Não tem nada acima de mim. Ele criou uma barreira para tudo que está lá fora. Tudo acaba em mim, eu sou o único. Não pode ter nada além de mim, senão eu castigo. Então, nossas demandas vão para Javé. Agora, a criatura que se espiritualiza e consegue enxergar esse cenário que nós colocamos aí ampliado, ela vai extrapolar o ambiente de Javé, digamos assim, o universo que nós vivemos, vai alcançar o universo onde Jesus está. É por isso que Jesus dizia, ninguém vai ao Pai senão por mim. É preciso que o nosso espírito esteja ou desperto espiritualmente, ou esteja no plano espiritual para acessar o Pai. Percebem? Então, essa é a maneira que eu aprendi a ver esse assunto com o Chico. Não sei qual é a opinião do Elan, me parece que ele também tem opinião parecida, ou talvez igual, não sei. Mas o Pai é espírito, não é matéria, não é ego. Ego é Javé. Então, para a gente conversar com o Pai Celeste, por isso que Jesus falou, entra no teu quarto em segredo, não deixa ninguém saber, medita, busca o teu espírito entra em contato com o Pai para você resolver as questões fundamentais da vida. Por que você está vivendo, de onde você veio, para onde você vai. Isso é espírito. Agora, arrumar casamento, emprego para o filho, essas coisas todas aí é com Javé. Né? Mas nós não estamos abandonados, por isso o Pai enviou os seus espíritos para nos socorrer, para nos dar sentido espiritual aos nossos sofrimentos, às nossas dúvidas, ao todo problema da vida, né? Obrigado, Narras. O Tadeu tem uma pergunta. Eu gostaria que ele ativasse o microfone dele e fizesse essa pergunta. Não, o Tadeu está junto conosco ainda. Exato, mesmo, né? Tadeu. Liga aí o microfone e fala, Tadeu. O microfone dele não está legal, então eu vou fazer. Até que ponto nossos guias podem ajudar para nos espiritualizarmos? Essa é outra questão difícil, porque muito do que nós chamamos de guia espiritual, sobretudo nessa esfera do plano espiritual terrestre, são seres tão limitados, tão ignorantes quanto nós mesmos. Eles podem nos ajudar a resolver os problemas da própria vida, as nossas injunções pessoais de relacionamento, de descobrir um caminho para resolver um problema financeiro, de achar um outro caminho para solucionar um problema amoroso. Esses guias, eles, com relação à espiritualidade superior, eles são tão ignorantes quanto nós. Eles não sabem muita coisa. Espírito superior nenhum. Isso o Chico cansou de falar para mim, eu aprendi, eu decorei. O Chico sempre dizia isso. Nenhum espírito superior vem interferir no livre-arbítrio de nenhum ser encarnado. Eles não se metem na nossa vida. A mesma coisa que faz o Pai espiritual, o Pai celeste, com relação aos homens, os espíritos superiores também não fazem com relação à nossa vida física. Eles podem orientar os nossos guias espirituais, atender às solicitações dele para eles nos ajudarem.
Até aí, perfeito, tudo bem. Mas a criatura espiritualizada, ela não precisa de guia, não. Ligação com o alto é direta. Se ela pode acessar um espírito superior diretamente, para que guia? Não vou dizer que é bobagem, é necessário para muita gente. Mas para uma criatura espiritualizada, ela conversa espiritualmente com os seres de luz. Só que aí, se a pessoa tem interesses mesquinhos, materiais, eles não vão dar bola. Se nós estamos levando questões de foro íntimo, de problemas existenciais, de espírito, de ação do espírito sobre a matéria, aí eles nos atendem. Essa é a questão que está em jogo. Se é uma questão mesquinha, o pessoal daqui mesmo tenta ajudar. Pai, mãe, avó desencarnado tenta facilitar, são os nossos guias. Uma vez eu perguntei para o Chico assim, Chico, quando a gente desencarnar, nós vamos fazer o quê? Ele falou, vai ser guia. Algum de nós quer ser guia de alguém? Ajudar alguém a resolver seus problemas? Pelo amor de Deus, né, gente? Mas se a gente usa os guias para nos ajudarem, quando a situação se inverter, nós vamos ser guias deles. Simples assim. Agora, se o nosso foco de atenção, de objetivo de vida é superior, é mais alto, com certeza os nossos objetivos são diferentes e o nosso encaminhamento no desencarne é muito diferente. Não vai ser guia, nós vamos fazer parte de uma outra comunidade. Ok, obrigado, Narras. Temos mais algumas perguntas. Ana Bueno, ela perguntou, nessa perspectiva do que Narras está colocando, como Javé pleiteou a deidade, a espiritualização de suas criaturas? Não. Javé nunca pediu isso. Javé nem sabe que o pai fez isso. É diferente. Quem solicitou ao Pai Celeste o envio de suas partículas foi Jesus. É espiritual. Tudo trabalhado a nível espiritual. Javé nem sabe disso. Javé não está nessa questão. Ele está aprendendo agora a delegar poder para Jesus e Jesus comandar os espíritos. É um desdobramento do processo. Mas Javé, em tempo nenhum, aceitou o Pai Celestial. Como é que ele ia pedir para ele trazer espíritos para cá? Ele nunca aceitou ninguém maior do que ele. Imagina pedir para o Pai Espiritual que ele nem quer que exista. Na ótica dele, Deus, final de tudo, é ele. Então, se tem espírito, foi ele que criou. Então, essa questão da espiritualização das criaturas, das centelhas divinas vindas para esse universo, para ajudar as pessoas a evoluírem espiritualmente, isso é obra de Jesus e do Pai Celestial. Não tem nada a ver com Javé. E ele está sendo traído nessa questão. E é por isso que ele mandou matar Jesus. Ele crucificou Jesus exatamente por isso. Jesus estava espiritualizando os seus subordinados. Corta, mandou matar. Foi Javé. Obrigado, Narras. Tem uma pergunta aqui de Jorge Lemos. Ele faz uma pergunta interessante. Eu vou ler. Ele fala assim, olá. Nos últimos dias eu tenho visto no céu da cidade do Rio de Janeiro umas luzes de dia que se parecem com estrelas. Vocês já tiveram a oportunidade de ver? Alguém sabe o que são essas luzes? Algum significado? Eu não sei. Eu não estou no Rio também, não vi. Não dá para saber do que se trata. Uma coisa talvez dê para a gente comentar é que os contatos estão muito próximos. Eles estão sondando todas as possibilidades, anotando tudo, filmando tudo, estão fazendo suas projeções lá em cima. O Rio de Janeiro está num processo de vazio de autoridade, está uma cidade conturbada. Não é muito difícil que eles estejam tentando achar algum meio de ajudar para equilibrar essa cidade.
Eu penso que tem alguma atividade produtiva, proveitosa, de achar algum elemento, alguma autoridade, alguém com um pouco de luz que procure equacionar os problemas da cidade. Ela está abandonada, né? A gente sabe disso. Então, Léo, e é natural que eles tentem ajudar, não interferir, eles não vão fazer isso, mas tentar achar alguém, através de alguém que eles possam oferecer algum tipo de ajuda, com certeza sim. Isso é fato. Obrigado, Narras. Eu acho que a última pergunta da noite de hoje tem Rodrigo Welton, ele pergunta novamente: gostaria de saber se na criação de Javé ele construiu esse planeta como planeta prisão. Desde já, muito grato pelas suas respostas. Aqui tem um conflito de opiniões. Vou dizer por quê. A replicação dos astros, quer dizer, a produção dos astros no espaço, ela é meio que automática. Ou seja, um planeta explode, suas partículas são esparsas no ar, encontra outro campo eletromagnético e ali elas se agregam, se condensam e formam outro planeta, né? Em torno de um centro, que é um Sol, um sistema de iluminação calórica, que promove essas mudanças em torno dela na formação dos astros. Então, é um sistema, digamos, da mecânica quântica. Agora, quando a gente pega o livro A Caminho da Luz, do Chico Xavier, o Chico mostra a interferência dos espíritos na construção do campo eletromagnético no qual as partículas de energia vão se fundir para coagular e construir um mundo físico. Então, por essa ótica, cada planeta tem uma equipe de espíritos construtores. Então, eu vou dizer a minha opinião pessoal diante desse assunto que eu também estudei longamente, mas é uma opinião meramente pessoal. Ou seja, Javé é o produtor da matéria-prima, portanto, é o criador de cada planeta do universo, mas a autoridade espiritual que constrói a sua fisiologia do planeta, ou algo desse tipo, é uma equipe espiritual. No caso da Terra, é a equipe de Jesus. Então, se essa resposta satisfaz os amigos, é a que eu consigo aceitar. Há um duplo processo aí, um processo de mecânica quântica, que é oriundo do Big Bang, que é um processo já condicionado, automático, não tem como mudar, né? Ele acontece. Só que na elaboração da forma, na construção dos elementos que vão atuar naquele planeta, o sistema de montanhas, de vales, de água, etc., então aí tem uma equipe espiritual que equaciona, que dá a equação dos elementos que devem compor aquele universo na agregação das partículas. Eu penso, essa é a resposta que eu consigo formular. Não sei se está certa. Nós estamos trabalhando num campo virtual para nós e é difícil de afirmar taxativamente o que seja verdade. Mas é o que eu penso. Se a Terra foi criada como um planeta prisão, não necessariamente. Ele foi apropriado como um planeta que podia conter toda a exuberância de formas de seres que viriam de vários planetas diferentes para compor a sociedade terrestre, e essa sociedade ficaria exilada do convívio, do contato com outras humanidades. Então, nesse sentido, é uma prisão, né? Na medida que os contatos foram cortados. E todo mundo que veio para cá ficou isolado da convivência cósmica. Nesse sentido, é uma prisão, né? Mas não foi o Javé que planejou isso, nem Jesus. Isso foi consequência dos processos advindos da rebelião de Lúcifer, que acabaram batendo aqui, a interferência dos Anunnakis, etc., coisa que nós vamos ver mais para frente, depois em detalhe. Tadeu está sem microfone.
Sueli, quer fazer suas colocações, agradecer ao Narras? Sim, Helena, gratidão a todos vocês. Eu estou aqui viajando nas explicações. Obrigada, Ana. Muito Isso, obrigada. Boa noite, bom fim de semana para obrigado. todos. Não serve para muita coisa, né, Sueli? Mas eu agradeço. Muito obrigado. Nossa, você é feito água limpa para tirar as dúvidas da gente. Gentileza sua. Muito obrigado, Não, Sueli, pela é presença, verdade. Não é pela confete, é companhia. verdade. Sua Muito, muito presença é obrigada muito a todos. importante conosco aqui. Obrigado, viu? Sou eu quem agradece. Ronaldo? O Tadeu Vasconcelos escreveu aqui gratidão. Beleza. É só agradecer mais uma rodada de conhecimento aí, oportunidade, né? Ao Narras, a Helena, ao Antônio, todo o pessoal que participou. Muito obrigado. Bom final de semana aí a todos. Obrigado, Ronaldo. Obrigado. Marco? Então, agradeço, Narras, por mais essa oportunidade de lhe ouvir e desejo uma boa noite para todos. Vamos em frente. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço a sua companhia, a sua presença. Continue conosco, viu? Espero que Sim, você com continue certeza. participando. Com certeza. Um abraço forte. Um abraço. Antônio? Obrigado, Narras. Obrigado, Helena. Parabéns, Helena. Saúde, muita energia positiva para você. Obrigado aos amigos da live por mais essa participação também. E eu peço aos amigos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo pela primeira vez, que se junte a nós, que se inscreva no canal Florescer da Consciência. Obrigado. Obrigado, Narras. Boa noite. Obrigado, Antônio. Você é muito importante para nós, você sabe disso. Eu não tenho nem como lhe agradecer por tudo que você tem feito por nós. Sua ajuda é fantástica, formidável. Gratidão. Deus te ampare, Deus te ilumine cada vez mais. Os bons espíritos te acompanhem na sua jornada sempre. E aí, Heleninha do coração, fala, querida. Deixa eu também agradecer, né? Aí depois eu deixo para você fechar, tá ok, Narras? Tá bom. Eu quero agradecer profundamente, agradeço profundamente Alfredo Narras, Antônio Chagas, Marco Hermes, Ronaldo, Sueli, Tadeu, todo o pessoal da live, a Rádio Guaribas também, que acompanha a gente. Nossa, gratidão profunda a todos, gratidão profunda ao mundo, é o pessoal do mundo inteiro. Luiz Silva, entra cedo aí para a gente colocar você aqui na tela de novo, com orientação. Bom, gratidão profunda, Narras, deixo para você. Helena, eu só tenho que agradecer. Eu sou muito feliz, muito realizado em poder participar desse seu canal. É uma coisa maravilhosa que você construiu. Você tem muito mérito espiritual. Espero que você aguente os ataques que possam dividir o seu trabalho. Mas nesse momento eu quero parabenizar você pelo aniversário de ontem. Peço a todos que nos ouvem que enderecem uma vibração amorosa, de luz, de paz, de força, para que a Helena possa continuar produzindo esse trabalho conosco sem desânimo. E, Helena, um forte abraço nosso. Muito carinho, muita saúde, muita paz, muita luz. E eu desejo que você continue muito forte conosco. Tudo de bom para você.